E deu a lógica no Beira-Rio. Internacional 2, Bahia 1. Mais uma vez, mais uma derrota do Bahia sofrendo viradas no segundo tempo. Mais uma vez o time morre fisicamente no segundo tempo. Mas deu a lógica, não é nenhum pandemônio. Porra, na tabela planejada, pegar o Inter fora de casa, no máximo tu coloca ali um pontinho com muito sofrimento. No máximo. Nada muito além disso. Não se planeja, não se projeta vencer do Inter no Beira-Rio. O Inter tem o melhor elenco, e está jogando no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. O Bahia, historicamente, nunca venceu do Inter lá. Então, não é nenhum pandemônio essa derrota que o Bahia sofreu hoje, nenhum Deus nos acuda e o Bahia começa muito mal o campeonato. Não, tá dentro do normal por enquanto. A derrota contra o Inter tá na conta. O Inter tem mais qualidade. E no segundo tempo se provou isso com a entrada de bons jogadores no segundo tempo. E até o deslocamento de Fernando, né? Saiu da zaga para a volância e conseguiu fazer o gol da vitória. Mas é o seguinte, meus amigos, primeiro, vamos falar sobre Rogério Ceni. Ele tentou hoje uma tática, vamos dizer assim, inovadora, entre aspas, inovadora barra antiga, de função, de posicionamento e até taticamente. O Bahia jogou hoje meio que num falso 4-4-2. Dois zagueiros, Canu, Vitor Cuesta, dois laterais, Santi Arias e Luciano Juba. Canu péssimo, para mim um dos piores em campo, talvez o pior em campo. Todas as bolas que o Inter criou nas bolas aéreas, quase que todas foram nas costas dele. Péssimo na saída de jogo, péssimo na bola aérea, errando tudo hoje na partida mais uma vez. E Canu continuou na titularidade. Começa o erro aí de Rogério Ceni na escalação. A partir daí você tem Rezende como primeiro volante, um pouquinho mais aberto pela direita, mas também centralizado, Caio Alexandre e Jean Lucas um pouquinho mais aberto pela esquerda, mas também não estava aberto como um ponta. Em alguns momentos é que ele chegava lá na ponta esquerda para fazer uma ou outra jogada, mas Jean Lucas hoje foi o ponto positivo do Bahia no jogo. Conseguiu fazer muito bem as conexões e as transições com consistência, com velocidade. Ele que criou uma jogadaça no primeiro tempo ainda, que ele rouba a bola em cima de Maurício, dá para Juba, recebe, dribla um, conduz a jogada, vai para o meio campo, solta em Arias, Arias devolve nele, ele entra na grande área, finaliza, Rocher fez uma boa defesa, a bola vai para escanteio. Essa foi a grande jogada do Bahia em todo o primeiro tempo. Everton Ribeiro jogou como um falso meio atacante naquele 4-4-2 losango tradicional, mas Everton Ribeiro voltava muito entre os volantes para buscar jogo também. Tassiano jogou um pouquinho mais aberto pela direita como centroavante e Estupian também um pouquinho mais pela esquerda, mas um pouquinho mais centralizado Estupian. Então foi um falso 4-4-2. Tassiano discreto, sumido em quase toda a partida, não estava fazendo aquela função de voltar muito no meio campo para construir o jogo, ele estava fazendo uma função de segundo atacante mesmo, na minha visão, e Tassiano jogou mais foi mal, e Estupian mais centralizando. Errando tudo, né? Assim, errando o pivô que tinha que ser feito, errando passes, mas um jogador discreto que não fez absolutamente nada e que, por sinal, não era para o Bahia contratar esse jogador fraco. E eu já cansei de alertar isso aqui para vocês. Eu acho ele fraco. Pode até ser que ele seja útil aí com o decorrer da temporada, tenha fara de gol, consiga ser eficiente nas bolas que chegar. Enfim, cara. O Bahia tinha uma tática clara aí para o primeiro tempo. Eu vou preencher o meio campo. Vou colocar 4 jogadores nesse meio campo para neutralizar as jogadas do Internacional pelo meu meio. E quando der, eu conseguir algumas escapadas com a movimentação de Jean Lucas, com Everton Ribeiro, talvez com a mobilidade um pouquinho ali com o Tassiano, mas foi um time preso, que conseguiu até marcar o Inter durante grande parte do primeiro tempo. Mas pouquíssimas escapadas, pouquíssimas. Foram 2 jogadas só que o Bahia criou no primeiro tempo. Uma finalização de Everton Ribeiro no bate-rebate, sobra para ele próximo da meia-lua, ele finaliza a bola, raspa a trave, e aos 27 nessa jogada de transição com o Jean Lucas, que eu já citei para vocês. E só foi isso também. Não tem nada de grandioso que o Bahia fez no primeiro tempo, não incomodou muito a barra do goleiro Rocher, não criou muitas jogadas em transição, até porque o Bahia jogou em contra-ataques, o Bahia não jogou controlando a posse e tentando adquirir o controle territorial e jogando no campo de ataque do Inter, não. Eu acho que se você fosse colocar essa formação que o Rogério Ceni colocou, com 4, 5 meio-campistas, você ia querer controlar o jogo no campo de ataque. E o Bahia não fez isso. Controlou o jogo, entre aspas, no campo de defesa. E mesmo assim sofreu em alguns momentos também. Então faltou o escape, faltou aquele ponta rabiscador, aquele ponta velocista pela esquerda, que é Biel, que entrou no segundo tempo e fez um gol. Na direita faltou um Ademir, por exemplo, ou até o Everton Ribeiro cair um pouquinho mais pela direita, como um ponta mesmo, e não como um meia. E Tassiano podendo jogar como um falso meia atacante, ou o Cauli ali, e aí você colocaria Tassiano como um falso 9, Estupian banco.
teria mais mobilidade para esse time do Bahia. Então, eu não gostei muito da escalação de Rogério Ceni. Primeiro tempo funciona de certo modo até, em vários momentos do jogo defensivamente, mas mesmo assim o Inter chega com muito perigo. Numa boa jogada pela esquerda de Luca, que dá em Borré na grande área, e aí Marcos Felipe faz a defesaça. Ele finaliza, Vitor Cuesta não consegue fazer bem a marcação, não consegue fazer a interceptação no lance. Vitor Cuesta falhou nesse lance que poderia sair o gol, e Borré perde um gol cara a cara. Que fase de Borré. Já teve vários jogos no Inter aí, e nenhum gol até o momento. A outra chegada do Inter, aos 32, com um chute de busto para fora, com uma boa jogada em transição pelas costas ali do Luciano Juba. Mas não foi nenhuma chance clara. Então termina o primeiro tempo ali muito equilibrado, o Inter tendo mais posse de bola, o Bahia jogando mais no campo de defesa, tentando tentando fazer uma ou outra jogada ali em transição, mas nada demais. Primeiro tempo, Estupião para mim, um dos piores em campo. Canu, um jogo ruim, e o melhor em campo assim, do Bahia, que estava tendo maior consistência no jogo, foi Jean Lucas. Foi Jean Lucas, e só. Everton Ribeiro, uma outra coisa pontual, mas muito discreto no jogo. Caio Alexandre também, nada demais. Tassiano discreto, assim. A maioria dos jogadores do Bahia, discretos no jogo, não conseguiram fazer uma boa atuação no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e aí o Inter coloca 3 jogadores por atacado, e o Bahia mexe em uma peça. O Rogério Ceni saca Estupião e coloca a Cauli. E aí Tassiano fica como falso 9, Cauli vai para meia. Jean Lucas abre agora pela ponta esquerda, ele passou a virar ponta esquerda, tá, gente, no segundo tempo. Quando tem as mudanças no intervalo. E um pouquinho mais aberto pela direita, mas não era um ponta direita ainda, era o Everton Ribeiro. Melhorou em alguma coisa? Não, não melhorou em absolutamente nada. Jean Lucas, que estava bem no primeiro tempo, piora quando ele vai para a ponta esquerda. Porque ele não é ponta, ele é segundo volante. Quando estava jogando um pouquinho mais na dele, conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Cauli não faz nada em todo o segundo tempo quando entra, Everton Ribeiro também não faz quase que nada em todo o jogo, e o Bahia começa a morrer no segundo tempo. Conforme o tempo vai passando, o Inter vai crescendo de produção, vai tendo um pouco mais de volume, vai finalizando bolas de gol. Aos 6 minutos, sai um cruzamento de Bustos, Borré perdeu um gol cara a cara, cabeceou a bola para fora, nas costas de Canu, Canu marcando mal mais uma vez. Aos 14, Borré perdeu um gol, também numa bola cruzada na área, cruzamento e mais uma vez em cima de Canu, Borré cabeceou mal e perdeu mais um gol, tá? Aos 17, ele tira Caio Alexandre, que não fez um bom jogo para mim, e ele coloca Biel. Aí Biel passa a ser o ponto esquerda, Jean Lucas volta para o setor de segundo volante. Isso melhorou muito o jogo do Bahia, o Bahia começou a controlar um pouquinho mais as ações, começou a incomodar muito o goleiro Rocher? Não mudou em quase que nada, tá? Aos 20 minutos, depois das entradas de Biel e lá atrás a entrada de Cauli, Maurício chega pela esquerda, consegue ganhar ali uma jogada em cima de Vitor Cuesta, dá um balãozinho ali em Resende, finaliza a bola para fora raspando, com muito perigo o Maurício chegou. Outra jogada aos 22 de Maurício pela esquerda, mais um chute perigoso, mais uma bola que agora o Marcos Felipe tem que fazer uma boa defesa. E o Inter estava bem no jogo. O gol estava ficando cada vez mais maduro. Mas quem é que faz o gol primeiro da partida? O Bahia. Com a jogada de Jean Lucas, soltando a bola para Biel, e Biel fazendo o primeiro gol do Bahia. Ele finaliza, a bola desvia, encobre o goleiro Rocher e abre o placar para o Bahia no jogo, tá? Bola de Jean Lucas que deu assistência para Biel, Biel corta, a bola ainda desvia em Bustos, engana Rocher e o Bahia abre o placar na metade ali do segundo tempo, né? Mas o Bahia não fazia um bom jogo. O Bahia não construía jogadas para merecer fazer esse gol aí, mas fez, é o futebol. E premiou a alteração de Rogério Ceni, que foi a entrada de Biel no jogo, tá? Só que o Bahia faz aos 27 e sofre aos 28. Bate o centro para tendo desenrolada a jogada, numa cobrança do lateral de René, Vitor Cuesta foi mal no lance, não consegue espanar, Juba cochilou, e aí o Wesley nas costas de Juba finaliza a bola entre as pernas de Marcos Felipe, o Inter empata a partida aos 28. Banho de água fria no gol do Bahia. E aí, mais uma vez, erro no sistema defensivo. O sistema defensivo do Bahia, muito vulnerável, muito fraco. O Inter empata. E aí, naturalmente, se existia todo aquele clima já de desconfiança do torcedor, tinha faixas do Beira-Rio que estavam atravessadas, né, pelo avesso, assim, né, de cabeça para baixo e tal. A torcida do Inter não está satisfeita pelos vexames do Inter, já agora no início da Sul-Americana, no Gauchão, o trabalho de Kudê sendo pressionado. Isso tudo poderia virar uma atmosfera favorável ao Bahia. Mas aí sai o gol. E aí a atmosfera volta a ser favorável ao Inter, que a torcida vai voltar a apoiar, vai tentar fazer um mini caldeirão. O Beira-Rio estava, de certo modo, vazio.
em comparação à torcida do Inter, que poderia lotar, estava um estádio ali preenchido com, acho que 40% da capacidade, 50% no máximo. A torcida do Inter não conseguiu fazer um bom preenchimento da arquibancada, não. Pela fase que o time vive também, pelo contexto do jogo, a primeira rodada, a torcida do Inter não chegou em peso, não, tá? Beleza, Rogério Ceni aos 34 mexe mais uma vez, taticamente também. Ele saca agora Tassiano, coloca Everaldo, e aí o Bahia, pela primeira vez no jogo, passou a só ter um centroavante de referência no jogo, jogando de centroavante mesmo. Ele coloca Depena e tira Everton Ribeiro. Isso melhorou em alguma coisa do jogo do Bahia? Não, não melhorou em nada. E aos 37 sai o gol do Internacional, cruzamento de escanteio, e aí Jean Lucas falha no gol do Inter. Jean Lucas fica olhando, não salta, e aí Fernando sozinho cabeceia, ficou quase que impossível para Marcos Felipe fazer a defesa. O Inter vira a partida, empata, vira e vence a partida. E aí, mais uma vez, né, gente? Tudo que o Rogério Ceni, para mim, tentou fazer no jogo, nada funcionou muito bem. Nem no primeiro tempo e pior ainda no segundo tempo, que o Bahia tem um declínio no segundo tempo com o decorrer do jogo. Então, eu acho que a vitória do Internacional foi merecidíssima. Se você analisar o histórico da partida, o Inter finalizou mais, criou mais, teve mais volume, teve mais posse de bola, mereceu vencer. 15-9 finalizações para o Inter, 8 finalizações da barra do Inter contra 4 do Bahia, 55% de bola para o Inter, 45% contra o Bahia, e o Inter mereceu vencer. Acho que o placar ele traduz muito bem o que foi o jogo, 2-1, justíssimo placar, e o Bahia começa o Campeonato Brasileiro lá embaixo, né? Na zona de rebaixamento. Nesse momento é a lanterna, mas só teve 2 jogos. Inter e Bahia, e Criciúma e Juventude, que terminou empatado até o momento que eu gravo o vídeo, né? Só para pegar o ponto. E que esse resultado para os dois aqui não foram muito bom. Menos pior para o Juventude, que é fora de casa contra adversário direto. Foi até, de certo modo, pode até ser considerado bom. Para o Criciúma, esse empate no Heriberto Rios contra um adversário direto, em tese que briga para não cair, foi um resultado ruim, tá? Bom, rapaziada, eu acho que é esse todo o contexto, tá? Do jogo, do enredo, dos acontecimentos. Comentem o que vocês acharam, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho.